Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Este é o dia que fez o Senhor Deus. Regozijemos e alegremos nele. É a ordem de Deus para as nossas vidas. Vivamos com alegria. Vamos orar ao Senhor? Meu Deus, no nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã. Tua presença é maravilhosa, Deus, neste dia. Comecei orando ao Senhor, o Senhor me tomou com poder. E agora, Deus, depois de meditar na Tua palavra e de orar por mais de hora ao Senhor, aqui estou, meu Deus, para ser útil àquele que me assiste. Então, esta pessoa que está me assistindo, ou estas pessoas que irão assistir, meu Deus, abençoa-as no nome de Jesus. É o que eu te peço como um servo teu, como um filho teu, como um ministro da tua palavra. Abençoa estas pessoas que irão assistir este vídeo. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Que teu dia seja realmente abençoado. Vamos ler a palavra de Deus e ande comigo com tranquilidade, ande comigo com atenção no que vamos ler, porque Deus quer falar com você. Está no capítulo 18 de Gênesis, o versículo 19. Olha os detalhes desse versículo 19. Pois eu o escolhi, vírgula. No original tem uma vírgulazinha. Eu o escolhi. E ele ensinará aos seus filhos. Então, nessa vírgula aí quer dizer o seguinte: pois eu o escolhi para andar na minha presença e ser perfeito. Está lá no capítulo 17, versículo 1. E ensinar aos seus filhos. E os filhos, depois dele, ensinar aos seus descendentes. Preste atenção nisso, que Deus está falando filhos no plural agora, Ele ensinará. Então, Abraão ensinaria, além de andar na presença do Senhor, ele ensinaria a justiça e o juízo dos caminhos de Deus para Isaque e para Ismael, para os seus filhos, e depois para os filhos que ele teve também com Quetura, depois da morte de Sara, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, se os filhos de Abraão buscarem andar no caminho do Senhor, praticando justiça e juízo, tem esse detalhe, então Deus faria vir sobre ele as promessas feitas a Abraão, as promessas feitas a Abraão. Percebemos um detalhe muito importante aqui. Depois que Deus aparece, eu gosto sempre de voltar um pouco nos detalhes. Depois que Deus aparece no capítulo 17 a Abraão, ele fala muita coisa com Abraão, mas ele se identifica, como eu disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Meu poder não mudou. Eu continuo sendo Deus Todo-Poderoso. Mas você anda na minha presença e ser perfeito. Isso foi o que Deus falou. E Deus fala uma série de outras coisas. E Abraão, então, fica calado. Ele ainda era Abrão. Ficou calado. Só que, depois de Deus falar e ele ter cumprido o que Deus falou, então no capítulo 18, Deus resolve fazer algumas coisas na terra, passar por algumas cidades, mas ele resolve fazer uma visita primeiro a Abraão. Então, o título dessa mensagem de hoje é Preste Atenção. Eu já falei, eu oferecerei o melhor para Deus. Eu falei ontem que Deus quer ser seu amigo. E agora o título da mensagem de hoje é exatamente esse. E Deus amou o que viu. Glória a Deus. Você prestou atenção nisso? E Deus amou o que viu. E o que Deus viu? Deus chega então na casa de Abraão,
Ele está ali sentado na porta da tenda e Deus chega com mais 2 anjos. Ele não sabia que era Deus. Ele estava olhando para o chão, possivelmente. Estava ali talvez triste, talvez recuperando, como eu disse, da sua circuncisão, né? E a sua casa devia estar toda em repouso, os seus funcionários, possivelmente. E ele olhando para o chão, de repente, ele percebe a presença de alguém. Ele olha e vê 3 pessoas. Sem hesitar, ele então vê, levanta, corre e prostra. 4 coisas que ele faz imediatamente. Vê, levanta, corre e prostra. Joga o rosto em terra. Ali ele não permitiu que eles falassem. Ele imediatamente, ao contrário do capítulo 17, ele começa a falar. E começando a falar, a primeira frase que ele fala para Deus, sem saber que era Deus que estava presente, com mais 2 anjos, ele diz: deixa-me servir-te. Deixa-me servir-te. Eu quero servir a vocês. Eu quero servir a vocês. Só que ele falava com Deus sem saber que estava falando com Deus e falou de forma do plural: deixa eu servir vocês. E então, imediatamente antes de ter a resposta, ele diz: eu vou trazer água, vou trazer alguma coisa para vocês acostarem nesta sombra e vou trazer pão. A água é para lavar os vossos pés, o pão é para vos alimentar, para vocês terem força, e acostem-se para descansar um pouco, depois seguem viagem, se isso parecer bem aos vossos olhos. Eu não quero forçar nada. Aí ele escuta uma voz, vá e faça como você disse. Aquela voz o motivou. Ele teve carta branca para levantar e para ir então, e ele então se ausenta, corre para dentro de casa. E chama: Sara, prepara o melhor trigo. Quero bolos do melhor trigo que temos na casa. Isso nós falamos ontem. Ele vai e pega o melhor bezerro, o bezerro cevado, o bezerro de festa. E chama talvez o seu melhor e mais habilitado funcionário, que talvez estava em repouso, e diz: prepara este bezerro da melhor condição possível. E então ele resolveu, como eu disse, fazer o melhor para 3 homens, e um deles era o próprio Deus. Deus estava observando tudo isso. Ele oferece o melhor, que era água, pão e repouso. Eram 3 coisas. Acaba fazendo 5 atitudes da melhor qualidade. Melhor bolo, o melhor trigo, o melhor funcionário. Ele volta, traz o melhor da vaca, que é a manteiga, e ofereceu a melhor adoração, o melhor prostrar. Que maravilha a gente olhar para a vida dele, só que Deus observa tudo isso. E quando ele o serve com a coalhada, com a carne do bezerro, o melhor bezerro, já tinha oferecido a melhor água para lavar os pés deles. Agora ele está ali, prestando atenção nele, e eles comendo. E Deus observando tudo isso. Por isso o título da mensagem: e Deus amou o que viu. Então eles comem. E olham, então levantam-se e olham para o lado de Sodoma. Abraão não sabia de nada, mas Deus prestava nos mínimos detalhes atenção. E antes de olhar para Sodoma, ele faz uma pergunta. A segunda fala de Deus: onde está Sara? Por que ele chama Sara? Porque ele observou que Abraão tinha feito segundo ele disse: você vai chamar a tua mulher Sara. E ele entrando dentro da casa para pedir para ela fazer o melhor bolo, os melhores bolos do melhor trigo, ele a chama de Sara.
ele obedeceu, ele cumpriu em tudo que Deus falou com ele. Ele foi 100% agradável a Deus. Por isso Deus, antes de ir visitar aquela cidade de Sodoma, ali passear naquela cidade e depois tratar com as cidades que vamos falar no próximo assunto, ele diz isto que lemos: fui eu que escolhi Abraão. Fui eu que disse a ele para andar na minha presença. Fui eu que pedi a ele que fosse perfeito na minha presença. Esta decisão foi minha e não foi dele. Como eu decidi para um homem que vai andar na minha presença, vai buscar ser perfeito, e ele tem buscado, ele cumpriu na regra o que eu falei, ele cumpriu em número e gênero o que eu falei, ele não falhou em nada. Como posso eu agora me ausentar dele? Depois que ele fez esta promessa, de que o herdeiro nasceria de Sara, tratou com Sara, ele começa a conversar consigo mesmo, é Deus falando consigo mesmo sobre Abraão. Como posso eu ir e fazer algo, de tremendo que eu vou fazer nesta cidade, sem falar com o meu amigo, sem deixar o meu amigo saber, sendo que eu instruí a instruir os seus filhos a andar em justiça e em juízo. Agora eu vou ocultar dele o que eu vou fazer. Eu não posso fazer isso com o meu amigo. Ele é meu amigo. Eu decidi isso. Eu escolhi isso. Eu o escolhi e eu quero ser o melhor amigo para o meu amigo Abraão, como eu preguei ontem na mensagem. Abraão, você me permite, você que me ouve, exagerar nas minhas emoções? Abraão, eu creio, surpreendeu a Deus. Por isso que o título dessa mensagem é: E Deus amou o que viu. Deus observou tudo e amou tudo, por isso ele decidiu falar diretamente com Abraão. Ah, que amizade linda Deus preservou com esse amigo dele. Que coisa linda Deus quer fazer com muitas pessoas e elas não entendem. Talvez você não entende o quanto Deus quer se aproximar de você. Eu quero ser amigo deste Deus. Eu quero ser usado por esse Deus. Eu quero enaltecer o nome deste meu amigo que é Deus. E eu quero fazer algo que surpreenda o meu Deus. Eu não quero crer que Deus saiba de todas as coisas, que Deus sabe isso aqui, que Deus sabe o que vai acontecer. Eu prefiro pensar diferente. Deus espera o melhor de mim e eu vou surpreendê-lo com as minhas atitudes. Eu vou agradá-lo com as minhas atitudes. Ele vai olhar para mim e falar: uau, você está fazendo isto, meu servo, meu filho. E eu vou poder dizer: eu faço isso porque eu te amo, meu Deus. Eu faço isso porque tu és tudo para mim. Porque eu não tenho outro bem maior do que a ti. Eu faço isso porque o Senhor me comprou com o sangue de Jesus, porque o Senhor me deu valor, porque não fui eu que escolhi o Senhor, foi o Senhor que me escolheu para andar em justiça, em juízo e ensinar isto aos meus filhos, para que eles ensinem aos seus filhos. Ah, se você buscar ser assim, se você buscar fazer o teu melhor para Deus, se você buscar agradar a Deus, Ele vai poder conversar consigo mesmo, falando sobre você, como ele consigo mesmo falou sobre Abraão e agradou do que viu em Abraão. Meu querido e minha querida, nunca é tarde para atrair a atenção de Deus com o teu melhor. Viva em novidade de vida, viva com toda a sua dimensão de viver. Viva com todas as suas forças e a Bíblia te leva a viver assim. Não importa o que está acontecendo, agrade a Deus. A Bíblia diz que se você agradar a Deus, Ele considerará os bons desejos do teu coração. Que Deus abençoe você e família, seja cheio de graça, de paz.
Seja cheio de alegria, mas busque surpreender a Deus. E você vai poder dizer depois que buscou servir, agradar a Deus, se jogar aos pés dele, adorá-lo. Você vai poder dizer, e Deus amou o que viu. Deus te abençoe e abençoe a sua família, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu. Cresçamos juntos na presença do Senhor. Abraço meu, pastor Riva Martins. Deus te abençoe em nome de Jesus.